Hoje nós vamos conversar sobre a evolução das cirurgias de mamas nos últimos 10 anos, porque também ocorreu um processo de evolução, um desenvolvimento de técnica para melhores resultados na sua cirurgia. Nos últimos anos, as técnicas cirúrgicas e cirurgia mamária têm se modificado, principalmente com o objetivo de melhorar o formato das mamas e também reduzir o tamanho das cicatrizes. Essa técnica é conhecida como short scar, ou seja, cicatrizes mais curtas. A gente mudou a técnica que a gente estava acostumado a fazer as cirurgias de mamas desde a década de 70, 80, que foram técnicas desenvolvidas principalmente pelo professor Ivo Pitangui, mas claro, existem muitas outras técnicas de cirurgia de mamas, só que nos últimos anos, alguns profissionais fizeram revisão dessas técnicas, diversas técnicas de vários países, vários cirurgiões plásticos, para encontrar uma forma de diminuir as cicatrizes, que esse ponto era sem dúvida um dos pontos que mais afligia, que mais preocupava as nossas pacientes. O tamanho das cicatrizes, principalmente da cicatriz abaixo da mama, tinha geralmente um prolongamento que ia até a lateral do tórax, às vezes ia até a axila, e as pacientes se incomodavam com aquela presença de cicatriz. Hoje em dia nós conseguimos fazer uma técnica que deixa a mama mais redonda, e aí pode ser utilizando prótese ou não, pode ser com lipoenxertia ou não, e aí a gente consegue diminuir o tamanho dessa cicatriz de baixo. Então os resultados se tornaram melhores, formato das mamas mais bonitos e, obviamente, que ocorreu também o desenvolvimento das próteses de silicone. As próteses, elas hoje em dia apresentam mais segurança contra rompimento, contra vazamento, porque as camadas de proteção que envolvem um gel coesivo, que é um gel que não se costuma se espalhar, ela se tornou mais segura. Então, esse também é um ponto muito importante no desenvolvimento dessa cirurgia. Claro que a paciente que faz uma cirurgia de mama, ela deve ficar atenta, principalmente, a ter o seu certificado da sua prótese, que deve ser fornecido pelo cirurgião plástico. Esse certificado vai ser utilizado provavelmente somente 10 anos depois que a paciente fez a cirurgia, quando ela possivelmente vai fazer uma reavaliação com o mastologista ou com o cirurgião plástico, e aí existe a possibilidade de troca de prótese, né? A gente não considera atualmente que existem aquelas próteses que se diziam vitalícias. Essas próteses foi um momento que se falavam que existia uma garantia vitalícia contra problemas de fabricação, mas não é que elas não precisam ser retiradas ou trocadas. Elas precisam ser acompanhadas por profissionais médicos e aí, a cada 10 anos, principalmente, realizar uma ressonância magnética para se ter certeza que está tudo bem. Muitas das vezes, essas pacientes permanecem com essas próteses mais uns 3, 4, 5 anos e conseguem programar as suas cirurgias, ou de retirada de prótese, ou de troca de prótese. Então, isso é algo que deve ser conversado com o seu cirurgião plástico. Uma das grandes revoluções também na cirurgia mamária é a utilização de inteligência artificial, onde a gente consegue escanear a imagem do seu corpo e consegue simular a colocação de uma prótese ou uma mastopexia, as cirurgias mamárias mais comuns. E aí você consegue ter uma ideia de como vai ficar o aspecto das suas mamas no pós-operatório. Isso é de grande ajuda, principalmente no auxílio para que você compreenda posição de cicatrizes, tamanho de prótese, volume que você pode escolher junto com o seu cirurgião. Isso daí tem ajudado bastante nas nossas consultas, as pacientes têm gostado muito. Essa visualização em 3D, ela inclusive é enviada para você, ou para o seu WhatsApp, ou pelo seu e-mail, para que você depois possa definir e escolher tamanho de prótese, formato da sua mama. Essa ferramenta, ela consegue auxiliar você durante a consulta a fazer escolhas do tamanho de prótese, porque você consegue ter uma noção do tamanho que vai ficar as suas mamas no pós-operatório. Isso ajuda bastante porque você consegue visualizar seu corpo de lado, de frente, de cima, e consegue, junto com o cirurgião, definir próteses, tamanho de prótese. Uma outra questão é a modificação do plano de colocação das próteses. Hoje em dia, são técnicas que a gente já tinha conhecimento, mas com essas revisões que foram feitas, a procura da estabilidade dessa prótese para que essa prótese não caia tão rápido e não lateralize também quando a paciente se deita, a gente utiliza uma técnica chamada de dual plane, em que a gente
cobre parcialmente a prótese com o músculo e parcialmente com a glândula mamária. Além disso, nós temos uma alça de sustentação muscular lateral e inferior, que dá essa estabilidade para evitar que a prótese caia e também para evitar que ela vá para os lados, né? Quando a paciente se deita e não tem aquela lateralização dessas mamas. Eu fui acompanhar o professor Marcelo Ono lá no Paraná, exatamente para conhecer e trazer o que há de melhor para as nossas pacientes aqui do OC Clinic. Ele trabalha principalmente com técnicas de redução da cicatriz. Essa redução da cicatriz, a qualidade da cicatriz, tudo isso é algo que a gente busca para trazer melhor qualidade de pós-operatório para a paciente e melhor qualidade e resultados das nossas cirurgias. Então, técnicas para reduzir cicatriz, também as técnicas de lipoenxertia. Hoje em dia, a gente consegue purificar uma gordura que foi lipoaspirada e injetar essa gordura também para ter uma melhor definição dessas mamas, um melhor formato. Às vezes a gente utiliza próteses, que muitas vezes são próteses menores para dar melhor sustentação, mas a gente complementa também com a lipoenxertia. Em outros casos, as pacientes elas solicitam que seja retirada a prótese ou que se faça somente uma mastopexia e se faça a lipoenxertia. A gente aproveita a gordura que foi aspirada do paciente e a gente faz a lipoenxertia em multicamadas. A gente faz camada superficial, camada profunda, dentro da musculatura do peitoral, para que tenha um volume e a paciente não precise utilizar a prótese. Em alguns casos está indicado e as pacientes também solicitam bastante. Em relação à recuperação pós-operatória, nós temos hoje em dia também uma evolução de acompanhamento com fisioterapeutas que vão lhe acompanhar, associado a essas técnicas que nós utilizamos para dar mais estabilidade para a prótese, nós também modificamos técnicas anestésicas que garantem que você sinta menos dor e você consiga ter uma recuperação mais rápida após a cirurgia. Você tem um período de recuperação no hospital, depois faz a fisioterapia, faz os alongamentos e aí você é liberada para sua casa no mesmo dia. É uma possibilidade que o seu cirurgião e nós aqui da OC Clinic podemos conversar com você se a gente pode seguir com esse plano. Então, essa modificação de técnica cirúrgica e avanço de técnica cirúrgica consegue fazer com que a sua recuperação pós-operatória seja mais rápida, com a sua liberação mais cedo para dirigir, fazer atividades físicas, fazer suas atividades rotineiras e também a liberação mais rápida do sutiã cirúrgico. Isso ocorre graças a um reforço de estrutura e de sutura no sulco mamário inferior e as técnicas de sustentação muscular que a gente desenvolveu ao longo dos anos, e a combinação de todas essas técnicas traz esses melhores resultados. Estamos aqui para realizar a sua cirurgia de mamas com as melhores técnicas e o melhor acompanhamento que você possa ter na sua cirurgia.